Então, é extremamente importante nós, os pais, prestarem atenção a pequenos sinais, não é? Que aparentemente não dizem nada, mas que podem sim indicar aí um sinal de autismo na criança. No que diz respeito à alimentação, e uma das coisas que pode acontecer também é crianças, imagina uma criança de 3, 4 anos e não come alimentos sólidos ainda, certo? Tem dificuldade de mastigar alimentos, tudo para essa criança tem que ser triturado, passado. Então, isto deve chamar-nos a atenção, algum sinal de alerta. Crianças autistas ou dentro do espectro, não é? Elas têm hipersensibilidade ou têm questões sensoriais muito fortes. E muitas das vezes essas questões sensoriais estão muito relacionadas também ao facto de terem determinado alimento na boca e isso acabar fazendo-lhes alguma confusão. Coisas que nós às vezes julgarmos ser birra da criança, mas pode de facto ter aí alguma outra condição assim mais grave, mais séria, que precisa de ser devidamente estudada, devidamente avaliada. A hora da refeição é uma hora de gritaria, de birra, de choro, em que o pai, a mãe, às vezes têm que pegar no chinelo para ameaçar. Então, são sinais que devem servir de alerta e nessas situações é extremamente importante que o pai ou a mãe procurem um acompanhamento, procurem ajuda, né, que passem por uma avaliação para juntamente irem vendo se não existem outros sinais também que acabam complementando este sinal. Uma criança com diagnóstico de autismo, o acompanhamento desta criança deve ser multidisciplinar, ou seja, vários profissionais devem acompanhar esta criança para que tenha um resultado muito mais satisfatório. Enquanto nutricionista, o que é importante para nós para trabalhar com esta criança? Há uma questão que é muito marcante numa criança autista, e a maior parte delas acaba desenvolvendo, que é a questão da seletividade alimentar, certo? São crianças com uma certa rigidez de comportamento, ou seja, fixadas numa certa coisa, e por conta desta rigidez comportamental, muitas das vezes elas acabam desenvolvendo esta situação de seletividade alimentar, ou seja, crianças que têm opção ou preferência por um determinado alimento, às vezes, certo? Então, com isto, o que é que pode-se acarretar nesta criança? Pode-se acarretar problemas nutricionais de carência nutricional. Imagina uma criança que come somente massa, pão, por exemplo, acontece, é muito frequente em crianças com autismo, certo? Então, o nutricionista está exatamente aí para ajudar a corrigir essas carências nutricionais que podem surgir, não é, por conta dessa questão de seletividade alimentar. A questão também é mesmo em forma de terapia alimentar, trabalhar a aceitação da criança juntamente com os pais para aqueles alimentos que ela não tem aceitação. Nós costumamos a dizer em terapia nutricional que é importante que se faça uma alfabetização do paladar da criança. É extremamente importante que comece o exemplo em casa, certo? Que ela possa olhar para o pai e ter a percepção de que essa pessoa come é isto. É muito mais fácil eu ir incluindo na dieta da criança alimentos que ela não tenha uma aceitação assim tão grande, quando estes alimentos fazem parte daquilo que é a base alimentar da família. Ele é um processo lento, mas é extremamente importante que seja feito de forma amena. Por quê? Porque se eu for fazer de forma forçada, o que vai acabar acontecendo é que esta criança vai criar muito mais resistência por aquele alimento e vai olhar para o horário da refeição como uma coisa assim torturosa. Envolver a criança na preparação dos alimentos é uma tática. Levar a criança, por exemplo, para selecionar os alimentos antes mesmo de prepará-los, quando for ao supermercado, ajudar o pai ou a mãe a escolherem determinado alimento, a pôr no carro. Quando chegarem a casa, fazerem a higienização deste alimento juntos, envolvê-la no próprio preparo do alimento. São usadas várias estratégias que são passadas para os pais. Obviamente, tudo isto é muito individual, porque cada criança é uma criança,
cada criança tem uma relação diferente, cada criança tem um grau de seletividade alimentar completamente diferente. Então, há necessidade, sim, de ter um acompanhamento individualizado para que essa orientação seja muito mais assertiva no caso.